Você que ouve muito falar sobre a taxa Selic, mas não sabe nem o que é a Selic, nem o que é a inflação e nem como elas podem ter interferido no dia a dia, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é a taxa Selic, o que define a sua alta ou a sua baixa e também como ela influencia no nosso dia a dia. O meu nome é Josiane Guerini e eu sou especialista em finanças e custos. Que diabos é a taxa Selic? Eu vivo falando dessa taxa aqui. Se tu pegar metade dos meus vídeos, vai ter eu falando da taxa Selic. É incrível. A taxa Selic, ela tá em tudo, gente. Ela tá em tudo. Não adianta a gente fugir, não adianta a gente gostar. Gostar ou não gostando, ela tá ali. E junto com ela tá a inflação. Mas o que é a inflação? A inflação é o preço, o aumento generalizado do preço dos produtos. Quando eu digo aumento generalizado, é aumento generalizado, tá? Não é o aumento de uma farinha no mercado, de uma dúzia de ovos, de um sabonete na farmácia. É um aumento generalizado no total. É o aluguel, é a gasolina, é a luz, é a água, é a compra de caro, de eletrodomésticos, de itens alimentícios, de viagens. É o aumento generalizado. Por que isso acontece? É o nosso dinheiro que mudou, uma cédula de R$10, por exemplo, que mudou? Não, o que mudou foi o nosso poder de compra. Que diabos é a taxa Selic? Você deve ouvir em 70% dos meus vídeos aqui que eu vivo falando da taxa Selic. E, gente, não tem como fugir. A taxa Selic, ela tá no nosso dia a dia, nós querendo ou não querendo, nós gostando ou não gostando, ela tá ali. Ela faz parte da nossa rotina, ela faz parte do nosso dia a dia e é por isso que eu vivo falando dela. E junto com ela vem a inflação, tá? Meu Deus, o que é a inflação? Vamos lá. A inflação é o preço, o aumento generalizado do preço dos produtos. Quando a gente fala em aumento generalizado, não é só de um produto ou só de uma categoria, é no geral. É no ramo de comércio, de serviços, indústrias, tudo, tá? É quando aumenta isso. Quando isso aumenta, o Banco Central ele tenta controlar, ele vê, nossa, tá aumentando muito, tá tendo muita procura, a economia tá muito acelerada, a gente tem que dar um jeito de frear para tentar conter essa inflação para não deixar aumentando. Aí que eles criam a taxa Selic. A taxa Selic ela foi criada justamente com isso, para tentar frear ou acelerar a economia. É contraditório? É contraditório, mas é justamente por isso que tem o peso na balança. Quando a economia está muito acelerada, tipo, todo mundo está saindo, comprando, papapá, tudo sobe. Porque está tendo mais procura. Não está tendo tanta oferta, mas a procura por aqueles produtos está tendo. Então, quando não tem isso, o pessoal costuma aumentar esse preço para tentar racionalizar, digamos assim, esses produtos, esses serviços. E quando ninguém tá procurando, tá todo mundo de boa em casa, não quero sair, não quero comer, não quero viver, mentira. Eles têm que ofertar, porque todo mundo precisa viver. A gente gira numa economia, né? E tudo tem que estar funcionando. Então, eles dão uma baixada do preço para você vir. Quando tá todo mundo aumentando, o preço tá aumentando, mas mesmo assim as pessoas estão saindo, quem interfere é o governo, não, é o Banco Central. O Banco Central vai lá e coloca juros, aumenta a taxa de juros, né? Aumentando a taxa de juros, não necessariamente, diretamente, ela vai afetar nós aqui no final do ciclo. Ela aumenta lá no comecinho, lá quando o empresário da indústria precisa pedir um empréstimo para continuar, aumentou. Ele repassa esse preço pro fornecedor, o fornecedor repassa para o comércio e o comércio repassa para nós. Então, um ciclo, na verdade, né? Esse preço aumentou. Então, o preço aumentou, eles dão uma freada nisso, freou a economia, tá tudo ok. Aí eles dão uma baixada de novo, que é para tentar controlar ela, tá? Por que eles fazem esses movimentos? Que eles são tão bons assim, que querem influenciar até no nosso dia a dia, até nisso, né? Eles evitam que tenha escassez no mercado, por exemplo. Quando tá todo mundo procurando o mesmo produto, né? Eles dão lá uma aumentadinha na taxa de juros, que faz com que exista aquele efeito cascata, né? Lá de cima até chegar até nós, a gente dá uma freada, não precisa também tanto daquele produto, por exemplo, né?
e nem que tá sobrando no mercado, eles tentam influenciar isso. Um ótimo exemplo que eu posso citar é até no campo, por exemplo, né? Eles aumentam ou baixam a linha de crédito para o produtor, que ele consegue vender para o mercado, para o comércio, com um valor menor. E o comércio repassa, né, na teoria, esse valor menor. Quando ele quer dar uma freada, ele aumenta a linha de crédito, os juros da linha de crédito, né? Sempre os juros, tá? Ele aumenta esse juros sobre essa linha de crédito, o produtor tem um custo maior, repassa isso para o mercado e o mercado repassa para o consumidor final também, tá? Então, também a gente pode tentar ver esse movimento ali, geralmente pelo agro, que é mais fácil da gente visualizar também. Um exemplo também que eu posso citar é na pandemia. Quando teve o lockdown, parece que faz tanto tempo, né? Todo mundo ficou em casa. Então, a gente percebeu uma deflação. A deflação é quando diminuiu o preço dos produtos, de alguns produtos, da maioria deles. Então, olha só como que isso foi real, tá? Todo mundo em casa, o comércio precisava vender, precisava ter serviço e tal. Baixou o preço, mas baixou porque não estava já tendo a procura, tá? Quando abriu o lockdown, foi tipo, abram-se as porteiras. Cara, o pessoal saiu loucamente, querendo gastar, querendo consumir, querendo aproveitar o tempo perdido. O que acontece? O preço dos produtos subiu. E desde lá, da pandemia, em 2020, que a gente teve os lockdown ali, o Banco Central nunca tinha diminuído a taxa de juros, porque ainda a economia estava acelerada. Isso não foi só no Brasil, tá? Isso foi no mundo todo. Grandes economias sofreram muito, né? Porque você imagina só, os Estados Unidos ele tem um juro de 0,25, 1 e chegou aí 3, 4%, né? Aqui no Brasil a gente já tem um histórico de juros altos. A gente já tá acostumado com a cacetada, né? Então não doeu tanto assim. Mas não foi só aqui no Brasil que eu quero dizer, foi no mundo todo, tá? Mas isso é um grande exemplo. Quando todo mundo tava em casa, quietinho, papapá, o preço dos produtos, abriu as porteiras, né? Pá! Vamos sair, vamos gastar o preço, tchum! Banco Central, tchum! Né? É assim, então a gente vai aumentar. Aí eles começaram a aumentar. Chegou em 13,5, né? 13,75, que é o que tava, né? E se manteve. Nas últimas 5 reuniões do Copom, eles mantiveram a taxa. Não aumentaram e não diminuíram, mantiveram. Aí no último dia 2, eles deram essa baixada do meio ponto percentual. Mas o movimento é esse, tá? Então, o que define aumentar ou diminuir a taxa Selic é esse movimento mesmo de mercado, tá? Beijo, minha gente, e até o próximo vídeo.